Os cuidados com os dentes são muito importantes, isto porque eles também podem trazer influências no crescimento da face. Vamos falar hoje aqui no estúdio com a Jussara Pastre, que é ortodontista. Jussara, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço o convite. As suas informações são muito importantes, eu sei disso porque desde cedo é importante que as crianças, os pais, comecem a se preocupar com os dentes, porque pode influenciar muito na vida e na aparência, inclusive, das crianças. Bom, eu queria começar aqui com você falando sobre, eu estou falando em criança, qual idade que seria importante para procurar um ortodontista? Na verdade, os cuidados com a dentição devem começar bem cedo. Por volta de 3 anos, 4 anos, a criança já pode estar indo ao dentista para estar fazendo já um check-up, fazendo essa parte de limpeza, de prevenção. Já nessa época, o dentista já tem condições de saber a época certa de entrar, de interceptar o problema, se ele existir. Então, tem crianças que você pode esperar 6 anos e meio, 7 anos, a fase de troca dos dentes, que é a fase chamada de dentição mista, para começar a colocar aparelho. Tem algumas crianças que tem que começar mais cedo. Por quê? Às vezes, você tem que ter um equilíbrio entre musculatura e bases ósseas. Tem alguns casos onde você não tem esse equilíbrio. Aí o que acontece? Você tem que primeiro dar condições para que tenha um crescimento normal, para depois você pensar numa fase corretiva. Então, por isso que você tem que começar bem antes. Tem alguma ligação do dente de leite, da saída do dente de leite, nessa época ou não tem nada a ver com isso? Não, o que é o problema que acontece? Tem crianças que têm uma mandíbula, uma maxila muito grande, quer dizer, a parte óssea é muito grande, os dentes são muito pequenos. Então, ela vai ter uma sobra de espaço. E também pode acontecer o contrário, ela tem uma base óssea pequena e dentes grandes. Aí, o que acontece? Nesse caso, o correto seria você começar antes da troca dos dentes para você conseguir que aconteça esse crescimento das bases ósseas, para você ter uma melhora no padrão facial. Tá. Fala assim, mordida cruzada, mordida aberta. Isso traz alguma consequência para a formação do rosto? Tem alguma ligação As duas podem causar problemas de desenvolvimento ósseo. Então, quando você tem uma mordida cruzada, o que acontece? A boca da gente, ela funciona como uma caixa. A parte de cima seria a tampa. Então, o que acontece na mordida cruzada? A parte de cima, ela é menor. Você tem mordida cruzada anterior, você tem posterior, ou você pode ter uma mordida cruzada total. Se a mordida estiver cruzada, a parte superior, que a gente chama de maxila, não consegue ter o desenvolvimento correto, porque a mandíbula segura esse desenvolvimento. Então, você tem alterações no formato de face. A mesma coisa com a mordida aberta. A mordida aberta, ela tem vários fatores. Ela pode ser interposição de língua, chupeta, dedo. Que dedo é uma coisa bem difícil. Tem muitas mães que reclamam que filho chupa dedo. E isso sempre vai causar essa abertura na mandíbula. Quando você consegue, até os 3 anos, fazer a remoção desses fatores, você consegue, muitas vezes, ter uma boa melhora, às vezes sem necessidade de aparelho. Outras vezes você não consegue mais, porque a deformidade já está grande, já foi adquirida, aí só com o aparelho depois para conseguir resolver o problema. Você falou chupeta, isso é bom ou é ruim para a criança? Ou ela deve parar quando, no caso? Então, ela acalma muito a criança. As mães falam assim, eu acabei dando porque a criança chorava muito, E, na verdade, ela não é necessária. Mas quando ela é dada para a criança, o correto seria, por volta do máximo 3 anos, ela ser retirada. Para que não tenha tanto prejuízo para a criança. Eu estou aqui fazendo um bombardeio de perguntas, mas é muito importante que as pessoas que estão em casa tomem conhecimento. Os pais, por exemplo, que têm problemas na sua dentição, isso é hereditário, a criança pode também ter essa mesma consequência? Os problemas de maloclusão, na verdade, eles são multifatoriais. Você tem tanto fator genético, você tem causas congênitas e você tem hábitos deletérios. Você tem deglutição atípica. Quando a criança, quando ela vai engolir, ela coloca a língua entre os dentes. Isso vai causar um problema nos dentes, ela vai ficar com a mordida mais aberta. Problemas respiratórios também prejudicam bastante a criança. Porque tudo isso, porque acaba com o equilíbrio
da articulação. Você tem que ter um equilíbrio de músculos e de bases ósseas. Quando esse equilíbrio é quebrado, você vai ter alguma alteração. Que nem tem algumas crianças, o que acontece? Elas têm hábito de língua e chupeta. O que acontece? Quando ela coloca a língua, coloca a chupeta, vai criar um espaço entre a arcada superior e a inferior. Se isso vai persistindo, a mordida da criança vai abrindo cada vez mais. O crescimento correto da face, ele é chamado crescimento arqueal, ele é um formato de um arco. A mandíbula ela cresce para cima e para frente. Quando você tem esses tipos de hábitos, você muda o crescimento, ela começa a descer. Então, a pessoa às vezes fica com o rosto mais alongado. Eu tenho um trabalho que eu apresentei num congresso em Chicago, de uma paciente, a gente conseguiu, com o aparelho, remodelar o crescimento dela. Está com um controle de 6 anos já. E era assim, aquele crescimento que a gente chama de vertical e foi mudado completamente. Então, assim, quando começa-se cedo, quando se leva em conta o crescimento, você consegue fazer ótimas coisas com o uso de aparelho. Jussara, na questão de aparelhos, tá? Esses aparelhos que são colocados, tem o móvel, tem o fixo, ele resolve até quanto? Tem necessidade, por exemplo, de alguma cirurgia também ou não chega a acontecer isso? Tem alguns casos que são casos mais extremos, onde é necessário o uso de cirurgia ortognática. Você faz o preparo, primeiro com o aparelho você deixa os dentes na condição adequada, é um tratamento que você faz junto com um cirurgião bucomaxilo. Aí você deixa na posição que o cirurgião te pediu, aí é feita a cirurgia e o dente fica daí na posição correta. São casos mais extremos. Bom, na verdade tudo precisa de prevenção. Começar desde cedo já cuidar da criança para que ela não tenha uma consequência pior no futuro. Se você começa desde cedo, se você já vai prevenindo, você viu a causa, você já vai direto nela, você vai interceptando na fase bem no início, nessa fase que eu disse 4, 5, 6 anos, você vai diminuindo as chances de um futuro cair numa cirurgia ortognática. Não que às vezes não vá cair, porque tem padrão hereditário também, mas você tenta minimizar a quantidade de cirurgias. O mesmo, também você tenta diminuir a quantidade de extrações, porque quando você deixa para tratar, quando já é um adolescente, você não tem mais crescimento. Então, muitas vezes você tem que cair em extração para conseguir colocar os dentes na posição correta. Sim. Eu ia até fazer essa pergunta a respeito da pessoa adulta, um adolescente, ou uma pessoa um pouquinho mais velha, se ela conseguiria um tratamento agora, apesar que já está toda a formação de dentes, já está tudo formado. Tem possibilidade de algum tratamento para correção? Tem sim. Você não tem mais crescimento. Então, por isso que muitas vezes, num adulto, dependendo do caso, você cai em extração. Mas não, dá para arrumar, sim. Não tem idade. Você tem que ter um periodonto saudável. Essa parte da gengiva, essa parte óssea tem que estar saudável. E, o comprimento das raízes tem que estar adequado. Olhando tudo isso, não tem uma idade limite para o tratamento. Sim. Como que a pessoa percebe a hora que está com mordida cruzada? Ele tem algum problema aqui nessa junção? Ou... Algumas pessoas têm. Até foi bom você falar disso, que o que acontece? Às vezes a pessoa ela tem uma mordida cruzada, um adulto. Aí o que acontece? Ele não é assintomático, ele não reclama de nada. Nesses casos, não é tão indicado o tratamento para descruzar a mordida, porque já houve a musculatura já se acostumou àquela condição. Então, quando você modifica, se você descruza, você pode causar problemas na articulação. Então, tem que ver bem isso na hora de um adulto que tem a mordida cruzada, na hora dele colocar aparelho. Porque às vezes você pensa, vou deixar bonitinho, quero descruzar, mas você é assintomático. De repente, você fica com o dente bonitinho e começa a ter dor. Doutora Jussara, no caso, para as pessoas que estão em casa ou acompanharam um pouco da entrevista, não acompanharam toda, ou têm dúvidas a respeito desse assunto, pode falar com você. Eu gostaria que você divulgasse endereço, telefone, ou até pela internet, por e-mail, né? Tá, eu estou no Solar Sibila, que fica na Rua Sergipe, 119, próximo à Funerária Fênix. Meu telefone é 3731-4537. Ok, Obrigada. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Conversamos com a doutora Jussara Pastor, ortodontista, assunto realmente muito importante para os senhores pais que têm seus filhos
começar a cuidar agora para não ter problemas futuros. E aqui encerramos mais um TV Atende.